Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, gostaria de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a página do livro Palavras de Vida Eterna, lição 42, no serviço mediúnico. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades e serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Abstenhamo-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas a título precário para nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Graças a Deus. A gente sabe que a mediunidade, ela não é um privilégio, mas na realidade é um compromisso conosco mesmo, para que a gente possa fazer as nossas escolhas dentro de todo o roteiro que Jesus nos traçou, que a gente possa usar assim a nossa mediunidade para o que for útil, assim como Jesus espera de nós o melhor. Abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa a nossa Ana Virgínia, que nos trará o estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que ela possa ser intuída e inspirada pelos bons espíritos aqui presentes para trazer aquilo que necessitamos ouvir.
Abençoa também a nossa Patrícia, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva, que ela também possa ser intuída e inspirada pelos bons espíritos aqui presentes e que nós estejamos, sim, atentos a tudo que nos for dito no dia de hoje, para que através das lições nós possamos fazer as melhores escolhas para a nossa própria melhoria. Abençoa todos nós e que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão por estarmos aqui nesta tarde, por aqui termos chegado, por Deus ter traçado todo o nosso caminho, né? E favorecido essa oportunidade de estarmos aqui estudando mais um pouco sobre a doutrina dos Espíritos. Essa bendita doutrina que nos consola, nos alegra, nos faz entender tantas coisas complicadas que temos aí pelo mundo. Então, gratidão por aqui estarmos nesta tarde. Uma coisa muito interessante, esse capítulo 4, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Minha nossa, desculpa, despencou. Mais uma vez nós vamos falar sobre a reencarnação. Esse capítulo tem 26 itens, né? Então não é à toa que precisamos falar tanto sobre a questão da reencarnação na nossa vida, porque precisamos estudar tanto, né? Sobre isso. Ainda é um ponto que, de acordo com situações que nos encontramos, existem muitos questionamentos, né? O porquê de muita coisa. Às vezes nós nos tornamos uma criança de 3, 4 anos quando está naquela fase do porquê, né? E às vezes nós adultos entramos numa fase dessa, talvez assim com uma limitação vindo de nós mesmos para nós não querermos pensar, não querermos saber. Para que pensar? Pensar, a gente vai raciocinar em cima do fato e a gente vai encontrar uma resposta. E às vezes nós não queremos encontrar resposta para aquele problema nosso, aí a gente fica deixando o barco correr. Bem, nós vamos falar na tarde de hoje sobre o capítulo 4, itens 14 ao 17, dando continuidade ao subtítulo. Nós vamos ler as 3 versões onde Jó se coloca e sobre ele, quando fala que a Bíblia fala sobre reencarnação, tem na Bíblia reencarnação, às vezes nós até dialogamos com católicos, né? Vai buscar, na Bíblia tem a reencarnação. Então nós temos aqui comprovado a colocação que eles fazem, né? Faziam sobre isso e deixaram para nós a nível de estudo a crença na reencarnação. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. São passagens de Jó que estão no capítulo 14.
Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação? Já são os questionamentos, as dúvidas, como nós também temos as nossas. Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, nós vamos vendo o desenvolvimento, do questionamento de Jó em relação às dúvidas dele e aonde ele chega, a certeza que ele tira, quanto a ela voltarei de novo. Eu esperarei e quanto a ela voltarei de novo. Então, esse esperarei aí, para nós já com conhecimento da doutrina, nós sabemos que é quando nós estamos no plano espiritual, aguardando, traçando todos os nossos propósitos, para uma nova vida, uma nova reencarnação, uma nova encarnação propriamente dito. Então, a gente vai vendo que Jó ele engatinha com as dúvidas dele até ele chegar a uma certeza, onde ele menciona para nós aqui. Então, qual o sentido verdadeiramente dessas 3 versões de Jó, Elas aludem de forma inequívoca à reencarnação do espírito, referindo-se tanto ao término da vida material, com o despojamento do corpo, como a condição de espera, em que permanece o espírito enquanto aguarda outra oportunidade de voltar à vida com um novo corpo. Isso nada mais é do que a reencarnação, É o que traz a diferença da ressurreição, A ressurreição, o espírito tem o mesmo corpo, Isso já foi mencionado em todas as palestras desse capítulo. Então, a gente, como criaturas humanas, a gente começa a nos questionar, De onde vêm as aptidões extraordinárias de certas crianças que a gente vê, Vocês podem ver crianças com altas habilidades em tocar instrumentos. Nunca mexeram naquele instrumento. Quando pega, já tocam com uma facilidade incrível. Pessoas que mal sabem ler, com restrições ao nível da leitura, e se depara com uma excelente cozinheira, E a gente, inúmeros questionamentos, quando a gente vê aquele programa que tem aos domingos, que às vezes eles passam do soletrando, Crianças pequenas, outras também pequenos gênios. Gente, aquilo os pais dessas crianças, como tudo é certo, tanto os pais das crianças que têm o aquém, na sabedoria, na intelectualidade, está mais aquém que outros, os filhos superam, uma intelectualidade absurda. Também são pais que têm que estar preparados para receber esses espíritos. E a gente se pergunta, como tão pequenos não tiveram tempo hábil de aprendizado para aquilo? Aonde está a explicação disso tudo,
Por que Deus prefere uns a outros? Poxa, outros aí esbanjando uma riqueza, né? Eu só queria um quartinho mais decente na minha casa. Eu só queria uma televisão melhor. Outros esbanjando saúde e outros com problemas muito sérios de saúde. Quem é esse Deus? Então, se nós não tivermos uma sabedoria, se nós não tivermos um estudo, a sabedoria que eu digo é a nível de despertamento. Assim, eu quero saber o porquê. Eu quero estudar para saber isso. Porque para entender, eu vou ver um Deus, um Pai, que diz que é meu Pai, injusto. Mas nós, o mundo, né, como a gente sabe que ele está passando por essas renovações, essas catástrofes, né, que isso nada é à toa, é necessário, a gente vai vendo que você muitas das vezes quer fugir da situação, mas você é atingido. Eu me lembro perfeitamente quando o Sul, ele foi atingido com aquela enchente. Então, todas as pessoas que residiam ali embaixo, próximo àquele rio, né, que transbordou, foi uma coisa horrível, né, e levou bairros inteiros, né, tem bairros que nunca mais vão voltar a ter moradia, vão ser parques assim que não tem mais condição. Aí nós pensamos, poxa, as pessoas que estão no alto, né? Você compra uma casa, eu vou comprar uma casa no alto, porque eu aqui o rio não chega. Aí a gente ficou observando as pessoas que residiam no alto, onde pessoas que estavam no baixo foram até procurar recursos para ficarem, né, sobreviverem lá na casa de alguém, parente, amigo, sabe Deus quem. As pessoas foram até para lá, né, procurar socorro. Quando chegaram lá, 2 dias depois, a rua estava ruindo. O morro atrás estava desmoronando. A rua estava abrindo ao ponto da Defesa Civil interditar aquelas casas no alto, porque a casa podia descer. Aí, isto é, todo mundo teve que sair. Então a gente sabe que quando é para ser atingido, nós somos atingidos, independente de onde nós estamos morando. Nós tivemos uma situação na vida da gente há muitos e muitos anos atrás, na casa onde eu resido, que vai para quase 50 anos residindo, 40 e tantos anos residindo nessa casa. Nós sofremos um assalto com 1 mês morando na casa. Nós éramos muito pequenos. E foi muito complicado. Imagina a expectativa de uma casa nova, construída do jeito que você queria. Meus pais construíram do jeito que eles queriam, uma casa toda linear, favorecendo a minha irmã, que precisava de uma casa assim, toda, não tem degrau. De repente, a casa é invadida, eu com 12 anos, 13 anos, a casa é invadida por 2 pessoas, né? E a gente fica ali à mercê deles. Então, me lembro que a gente, depois de muitos anos, passamos por outra situação. A gente ainda não estava dentro da doutrina, uma situação também parecida. Aí a gente falou, bem, vamos embora daqui. A solução é a gente ir embora daqui. Aí, Dr. Herman se dirigiu a nós e falou, filha,
vocês não vão embora dali. Porque o que vocês tiverem que passar, vocês vão passar em outro local. Então, ali permanecemos, graças a Deus, né? As coisas se apaziguaram, graças a Deus, são resgates, né? Então vocês veem que é muito complicado, e eu me lembro que nesse primeiro fato, meu pai, e no segundo também, não, no primeiro mais certo, o meu pai vinha para casa, ia ser muito difícil. Um homem, né, diante deles, vendo a família ali naquela situação, a gente não sabe o que poderia acontecer. Meu pai resolveu parar numa mercearia, que ele fazia isso, para comprar doce para a gente. Aí, meu pai parou, naquilo que para, sempre encontra um colega, bate um papinho, era o tempo, foi o tempo que eles ficaram ali dentro. Quando eles foram embora, meu pai chegou. Então, vocês veem, só também passou quem tinha que passar, né? Então, no outro fato foi a mesma coisa. Aí Dr. Herman, na outra situação, o Dr. Herman nos falou. E é verdade, gente. Se eu não passar dentro da minha casa, eu vou passar na rua, vou passar no meu carro, vou passar. Então não adianta a gente fugir daquilo. Temos que vigiar, mas não adianta, porque o processo que está traçado para nós, que nós acordamos lá em cima e nós não nos lembramos, ninguém vai passar, só a gente mesmo. Então, quando a gente se encontra diante de uma situação muito perigosa que está, não no nosso Rio de Janeiro, o mundo está assim. Algum motivo existe para nós estarmos vivos num momento desse, né? E também só vai passar e ser atingido aquele que tem que passar por aqui. Vamos dar continuidade? Falando mais um pouco, quando a gente está para reencarnar, Deus nos dá, Jesus nos dá um novelo perfeitinho. O novelo não é perfeito, né? Você puxa aquela ponta, ele vem perfeito. Ele não embola, ele vem perfeito. Se você tiver paciência, ele vem perfeito. Mas o que nós fazemos com o nosso novelo? Muitas das vezes, na maior parte das vezes, a gente começa a dar nó nele. Nó, joga, deixa ele não muito estruturadinho no canto, arrumadinho, aí ele já dá um nó. Dá outro nó e a gente não consegue se livrar desses nós. Fica aborrecido porque estamos com esses nós, onde muitas das vezes esses nós são criados por nós mesmos. Fomos nós que fizemos aqueles nós. Então, nós temos que ter, por misericórdia, tivemos o esquecimento do passado, né? E temos o esquecimento do passado, para que a gente possa ter uma luta constante na nossa mudança. Viemos com esse objetivo da luta para a nossa mudança, né? Nós temos a potência para isso, que a gente saia da inércia, da zona de conforto, né? Para mudar o que está errado, que a gente vê como errado, os conflitos que a gente tem, principalmente na nossa família, nos nossos mais pertos, né? No nosso meio de trabalho, aonde nós estamos, na casa espírita, onde a gente estiver, né? Nós temos tanto cuidado dentro da casa espírita, por que nós não temos lá fora? Porque nós aqui estamos sendo olhados com mais nitidez, é ruim, hein? Podem ter certeza que não, nós estamos sendo olhados em todos os lugares, da mesma forma que estamos sendo olhados aqui dentro. E às vezes a gente se questiona, mas espera aí, mas como é que eu posso alcançar tudo isso? Como é que eu posso, essa mudança? Poxa, gente, nos são oferecidos tantos recursos. A gente aprende toda a palestra, mas quando a gente não quer lembrar, quando a gente prefere a zona de conforto,
é muito melhor. A gente tem a prece, a gente tem o passe de cura, a gente tem o passe do salão, a gente tem o culto do lar e atendimento fraterno. Mas sabe o que acontece com a gente? Eu não vou fazer atendimento fraterno, digamos aqui, Dirce faz um atendimento, eu não vou fazer atendimento fraterno com Dirce, com essa senhora. Às vezes a pessoa está chegando na casa, né? Ela vai saber da minha vida? Ah, não. Acho que tem pessoas que não fazem terapia porque não querem que o psicólogo saiba da sua vida. Gente, ele é um profissional que, quando ele faz um juramento, ele jura em não passar aquilo adiante. Eu tenho uma filha psicóloga e outro caminhando para tal, e eu sei o que é, perfeitamente. Quando ela chega e coloca alguma coisa para nós, como a Dirce, acaba o atendimento fraterno e tem que dividir com o doutor Herman, dividir com a Andréia, ela é muito cautelosa no que ela vai falar, porque a criatura vai falar com o plano espiritual exatamente o que ela está necessitando. E a minha filha, voltando, ela é assim, ela vai citar um caso, ninguém conhece o paciente, mas ela não diz o nome, ela não diz onde mora, ela não fala nada. Ela só dá o exemplo da vivência, porque às vezes são iguais às nossas, então ela tira de exemplo, para a gente também não achar que a dor é só nossa no mundo. Muita gente tem uma dor parecida com a nossa, né? Mas o que acontece? Nós somos muito orgulhosos, nós somos muito vaidosos, nós somos muito egoístas dos nossos sentimentos. Então a gente não quer isso. E o que a gente está aprendendo então com a nova vida que Deus permitiu que a gente tivesse, com a nossa reencarnação? O que eu fiquei lá no plano esperando, como o Jó disse aqui? A gente fica lá estudando, né? Fica planejando e chega aqui, eu vou ser orgulhoso, eu não vou falar nada. Olha, gente, eu faço terapia sim, eu falo tudo que me incomoda porque eu preciso de ajuda. Eu preciso, tenho uma família que eu preciso cuidar. Eu não quero, tenho amigos ao meu lado. Já baixa quando você sai daquela linha, né? E você respinga no outro. E você respinga. Um filho, uma mãe, tem uma facilidade de atingir um filho tão grande, com uma negatividade, que aquilo marca e fica. Então, não é isso que eu quero. Então, eu vou procurar os recursos que a vida me oferece. Então, vamos continuar. No livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, esse aqui. Tem uns que é problema do ser, do destino e da dor, né? Em outras edições, não é isso? Leon Denis traz para a gente o seguinte: cada um leva para além do túmulo e traz, ao nascer, a semente do passado. Então a gente traz. Como a gente leu na folhinha, nós mudamos, quando a gente desencarna, a gente é outro espírito, chego lá diferentinha, a Aninha chega lá super dócil, amorosa, falando baixinho, que eu falo alto, falando baixinho. Não, eu vou chegar lá assim mesmo, do jeito que eu sou, do mesmo jeitinho. Aí sim a gente vai ver como é que ficam as coisas, né? Esta semente, conforme sua natureza, para a nossa felicidade ou nossa infelicidade, estenderá seus frutos
a nova vida que começa, e até mesmo as seguintes, se uma só existência não for suficiente para esgotar as consequências mais de nossas vidas anteriores. Ao mesmo tempo, nossos atos cotidianos, fontes de nossos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as. Formam com elas um encadeamento de bens e males, que em seu conjunto comporão a trama do nosso destino. Então a gente vê, nós desencarnamos, trazemos aqui a explicação, né? Deus nos criou simples e ignorantes, nós sabemos disso, mas nos deu potência, como já falamos, e que sigamos as leis, né? Para sermos felizes com essas potências e possamos ter como potência sementes onde a gente possa germinar, e semente que a gente possa germinar, sementes do bem, né? Acreditando em possíveis mudanças da nossa, mutações do nosso espírito em relação a males provocados no passado. Numa outra passagem também que nós trouxemos para vocês, Leon Denis fala assim: não há fatalidade. Aí a gente vê esses horrores da vida acontecendo, né? Essas guerras aí que jogam a bola, né? Para a guerra entre dois países, A e B. Aí o B diz que já sofre influência de C, e ali a gente vai naquele emaranhado, como muitas vezes a gente faz na nossa vida. A minha situação é entre eu e aquele, aí eu digo que a culpa é do terceiro. Não é muito mais fácil do que eu entrar no enfrentamento, não um enfrentamento negativo, mas um enfrentamento que vai me levar a mudança para que aquela situação eu colha coisas boas. Eu não colha erva daninha, eu colha flores. Então, às vezes a gente fala, primeiro vem a tempestade, depois vem a bonança. É exatamente isso. Mas a gente tem que enfrentar a tempestade. Se a gente não enfrentar a tempestade, nada vai mudar. Então ele diz, não há fatalidade, é o homem por sua própria vontade que forja as suas correntes, é ele quem tece fio por fio, dia a dia, de seu nascimento à sua morte, a trama de seu destino. No fundo, a lei de justiça é apenas a lei de harmonia, ela determina as consequências dos atos que livremente praticamos, não pune nem recompensa, simplesmente preside a ordem, ao equilíbrio do mundo moral como ao do mundo físico. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária, até que, pelos cuidados do culpado, a harmonia violada seja restabelecida. Então, olha aqui, uma reparação necessária. Nós, às vezes, colocamos vendas e colocamos aqueles fones de ouvido, fechamos nossa boca, ficamos quietos, para que a gente não entre, não faça, não exercite essa reparação. Ela custa, ela é difícil, ela exige muito da gente, muito, muito, muito.
ela vai exigir nossa paciência, ela vai exigir que a gente seja surdo, ela vai exigir que a gente seja mudo, ela vai exigir que a gente não enxergue, seja cego, para poder passar por aquilo ali, como o Chico Xavier falou, põe água na boca, não cospe, até que a turbulência passe. Quantas e quantas vezes a gente tem que parar, pensar, fazer isso, deixar a coisa acalmar para poder falar certo, porque na hora só vai sair bobagem, só vai sair ofensa na hora do embate. Então, a vigilância é uma palavra também muito importante na nossa encarnação. Então vamos lá. O título do nosso capítulo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vocês já lembram? Vamos lá voltar ao nosso passado, a fábula da lebre e da tartaruga. Ainda tinha um terceiro personagem, a raposa. É muito interessante. A lebre, a gente até se pode colocar no lugar da lebre. A lebre, quando viu que ia haver uma corrida, ela se empolgou toda. Correr é minha especialidade. Essa eu tiro de letra, né? Aí chamou a tartaruga, né? Vinha a tartaruga, coitada da tartaruga. Mas ninguém sabe que a tartaruga é um bicho sábio. Tudo tem os seus dons. Todos os animais têm as suas coisas, de bom e de ruim. Por quê? Uma vez a gente ouvindo aqui no estudo da evangelização infantil, o coelho, a lebre, né? Ele é o bicho mais estressado que existe. Então ele é rápido, mas estressado ele é. Então ele a qualquer momento ele faz, pum, morre. Ele pode estar lindo, maravilhoso, daqui a pouco ele, pum, fica durinho. Já a tartaruga, quantos anos ela vive? Pois é, mas ela é mole, ela é lenta. Vamos continuar. Aí, a lebre, né, faz muito se assemelhar a nós, né? Somos nós na espiritualidade. Temos a oportunidade de consertar os nossos erros, é a oportunidade de preparar a nossa reencarnação. E como é que eu fico todo esse preparo, né, da minha reencarnação, como a lebre quer ir para a corrida, né? Eu fico animada, né? Eu fico feliz. Ai, gente, eu vou reencarnar. Que felicidade, uma briga, gente, para uma porção de espírito para reencarnar. E ele, vai ser assim. Paizinho não querendo, ou mãezinha não querendo, é assim, mas é assim que eu vou. Depois eu aguento, né? Pois é. Eu tenho um projeto, né, para quitar todo aquele meu passado. Bem assim. Já a tartaruga, ela é um bichinho que tem o passo constante, devagar, mas sempre. Ela tem foco? Ela tem foco. Qual é a meta dela? É progredir. Nós também queremos progredir, né? E ganhar essa corrida. Tudo bem. Ela pode desanimar? Não. Mas a lebre estava lá toda animada e certa. Muito bem. O que aconteceu? Aparece a raposa, que é a juíza. Tem sempre né, perto de nós para dar o respaldo da situação. Tudo bem, aí foi a lebre. Correr, como a gente. Vamos, né? Vamos reencarnar, que beleza. Vai ser mole. Tartaruga, vai ser mole. Quando eu chegar no plano espiritual, eu vou quitar com isso tudo. Vai ser fácil para mim. Lá foi ela. Ela olhou para trás, ela correndo. E a tartaruga naquela constante, devagar, mas com paciência, que às vezes a gente não se assemelha muito a isso não, né, gente? A gente está preferindo ter paciência e correr ao mesmo tempo.
Aí o que acontece? Mas não dá para ser dois bichos, né? Então, vamos lá. Aí foi a lebre. Aí a lebre corre. Ela tá longe. Ô raposa, eu vou cochilar um pouquinho. Como a gente. Tá tudo dando certo? Eu paro de orar. Eu paro de vigiar. Eu deixo o obsessor para lá, porque ele não tá me vendo. Eu tô legal. Ih, né? Ele esqueceu de mim. Nem tô aí mais. Tá tudo dando certo. Deus, eu pouco falo agora, porque tá tudo bem. Aí eu vou dormir, né? Descansar, né? É esse tempo aí. Só que a tartaruga vai. O que aconteceu com a lebre? Ela perdeu a hora. Ela dormiu demais. E é como nós, dormimos no ponto, né? Quando a gente esquece de orar, de fazer de vir à casa espírita, de fazer os nossos trabalhos, quando a gente tem a glória, o despertamento, quando o plano espiritual fala assim, você vai trabalhar nisso. Quando ele fala, as pernas tremem, mas acontece que se ele falou, é porque a gente está preparado, mas a gente não enxerga isso. A gente se acha tão pouco que a gente não enxerga. Então a gente deixa, não vou nada, não vou fazer esse trabalho não, eu vou tentar enrolar até onde eu conseguir, mas não vou fazer isso não, gente. É muito difícil para mim. Aí, enquanto os outros estão indo. E o que o obsessor faz? Deixa, eu pego ela, eu vou alcançar ela. É como a gente. O que aconteceu? A tartaruga ganhou. E a raposa, juíza, decretou. Por quê? Porque ela foi vigilante, ela não teve medo, ela foi perseverante naquilo que ela queria. A gente vê pessoas assim, trabalhando o dia inteiro. Aí a gente passa na porta de uma faculdade, vê aquela pessoa saindo 10 e pouco da noite da faculdade, ainda vai para casa, tem filho, ainda vai olhar a mochila de filho, vai fazer... É fácil isso? Eu poderia me contentar com aquele emprego durante o dia, ficar ganhando aquilo ali, e a minha vida levava assim. Saio desse emprego, aparece outro, vou para outro. Não, eu quero melhorar. Mas é muito difícil. A reencarnação é muito difícil, gente. A reencarnação, nem a festividade da lebre, achando que ia ser mole, ganhar da tartaruga. Precisa que a gente esteja com muitos olhos abertos para tudo que a gente passa e a gente vive, para tudo que a gente quer. O que será que a gente está pedindo a Deus? O que será? Essa tempestade que alucina às vezes a vida da gente. Então isso tudo, gente, é muito complicado, né? E essa distração da lebre são as nossas paixões, né? Que nós temos na vida. São as nossas atrações. Olha, toda a parte, computador, celular, como nós estamos nisso, focado nessa parte toda de tela que tanto eles falam, nessas outras coisas, de fofocas disso e aquilo do mundo, né? Muitas das vezes acreditando em tantas fake news, e que a gente se distrai e o tempo passa. Nós, quando chegamos aqui, estamos falando com a Letícia sobre um assunto que nós tivemos um livramento na terça-feira, um livramento de até assistir, né? Que eu só vim saber ontem, né? Que acontecido em Jacarepaguá. Aí eu falei, mas
eu ia contar mais ou menos para a Letícia por causa de alguma coisa que aconteceu aqui no salão e desencadeou. Eu falei, Letícia, eu não vou falar não. Eu não posso falar isso antes da palestra de jeito nenhum. Porque eu quero ser a tartaruga. Eu não vou correr a lebre e o obsessor me pegar na hora que eu tenho que falar de Deus, de Jesus, da doutrina espírita. Vai que eu comece a ter um piripaque, comece a sentir alguma coisa esquisita, não sei porquê, ou não foi um comentário que eu fiz antes da palestra desnecessário para a situação. Então, que a gente possa vigiar mais, falando de novo da palavra, sermos menos vaidosos, sermos menos egoístas, sermos menos orgulhosos, né? A determinação da tartaruga foi muito grande. Que a gente consiga. Domingo nós temos a visita ao sodalício. Gente, é um domingo onde vai ter fla-flu, né? Imagina como é que a rua vai ficar. Estamos nós lá, no asilo. Para quem não sabe, sodalício da Sacra Família é um asilo de idosas cegas. A gente faz esse trabalho todo mês. Estaremos nós lá, flamenguistas ou não, tricolor ou não, com a família em casa, nós estaremos trabalhando. E a praia? Né? E as seduções que puxam a gente para a gente não fazer o melhor. Tem muita gente que visita elas. Deixa elas lá, não tem problema, ninguém vai sentir minha falta. Elas sentem porque elas ouvem. Elas gritam, cadê a Ana Virgínia? Aí a gente fala de longe, cadê fulano? Cadê Beltrano? Imagina se fôssemos nós, né? Cegas, na situação delas, é o que elas precisam. E olha, nós soubemos há pouco tempo, eu tenho 28 anos que vou nessa casa. Nós soubemos há pouco tempo que muitas delas enxergaram. Não é de nascença. Então, é muita dor, né? Estão ali, passando o que precisam para a prova delas, a expiação delas, para sabe Deus o quê? Passando por ali. Por que não ajudarmos? Né? Nos ajudam quando a gente está passando pelas nossas provas. Por que a gente não tira o nosso tempo para ajudar o outro? Está faltando muita empatia no mundo. E a empatia é necessária para que a gente consiga vencer, passar pela nossa reencarnação. O que precisamos para sermos felizes? Aí o Livro dos Espíritos nos cita 3 itens. O mínimo necessário para a sobrevivência. Com certeza nós lembramos disso na hora de fazermos o nosso plano reencarnatório. Mas aí chega aqui. Eu não tenho um iPhone, né? iPhone que fala? Como pode? Aí um determinado banco abre em 40 vezes para você comprar o iPhone. Eu vou comprar, é a minha chance. 40 meses. Gente, é tempo a chuchu. Você não sabe nem se você vai estar empregado. Aí você fica desempregado, ou aparece uma outra situação aí no meio do caminho. Como é que fica?
São essas seduções que nos estacionam, como a lebre estacionou e dormiu, que retardam a evolução da gente na nossa reencarnação. A minha consciência tranquila, né? A gente deitar e poder falar, ó, eu não fui muito bem não, mas eu consegui alguma coisa no dia de hoje. A fé no futuro. Essa fé que muitas das vezes nós deixamos escapar e que foi o sentimento da tartaruga para vencer essa corrida. Porque se nós pensarmos, ela já entrou perdendo. Olha a lentidão dela em comparação à lebre. Se nós formos ver, né, compararmos a nível de atleta, coitadas, né, coitadinha, não dá. E ela nem se abalou, aceitou. Porque mesmo sabendo que poderia perder, mas ela ia chegar. É isso que nós temos que ter na nossa vida, esse foco, né? Esse crer. No encontro do livro dos Espíritos, no Carnaval, a André e Ricardo citaram para nós, e nós fomos lá pesquisar, um psiquiatra canadense, Ian Stevenson, saiu. Ele começou a fazer estudos sobre a reencarnação, porque ele via certas situações e que aquilo tinha que ser algo que não encaixava, não batia com a ciência propriamente dita. Então, o que era aquilo? Ele criou um livro chamado 20 Casos Sugestivos da Reencarnação. A primeira edição foi em 1966, a segunda foi em 1974. E ele traz esse questionamento. Vejam, um psiquiatra, médico, né? Que se nós ainda encontramos médicos que pouco falam de Deus, hoje já encontramos muito, graças a Deus. Mas imagina naquele tempo, né? Era bem mais raro. Eles acreditavam na ciência, batiam o martelo e tudo bem. Então esse psiquiatra, quem quiser pesquisar, nós estivemos vendo alguns casos dele, é muito interessante e que não dá para trazer na tarde de hoje. Eu vou ler isso aqui e vou finalizar com uma historinha para vocês. Gente, esse encontro foi em 2017, 24º Encontro Espírita sobre Jesus. Tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como espírito, quem trouxe para nós? Antônio de Aquino. Como espírito, o homem não poderá viver certas experiências que somente a vida na matéria favorece, tais como determinadas paixões. Algumas das paixões humanas, apenas através da matéria, se podem experimentar, como certas realidades morais. Tomemos, por exemplo, a posse do ouro, o domínio das nações. Somente na matéria podem-se alcançar tais objetivos. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria e promovendo o progresso de todos nós, espíritos a caminho da perfeição, nos faz voltar à carne. Está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Reencarnação, Divino Projeto de Luz, Antônio de Aquino. Para finalizar, nada é por um acaso,
Dá licença, vou usar, hein? A minha atração, hein? Nesse momento ele é útil. Eu vou trazer para vocês, recebi essa semana de uma querida nossa. Eu vou contar o caso. Calma. Vou contar o caso de um médico oncologista Dr. Iago, que ele tinha que dar uma conferência em outro local, e ele naquele dia pegou o avião. 1 hora depois que o avião decolou, teve um problema, uma pane no avião, e esse médico teve que pousar. Esse avião teve que pousar, né? E, consequentemente, ele não teve como chegar ao seu destino. Muito bem. Então, vamos desenrolar aqui. Eu com as minhas dificuldades, mas eu chego lá. Ainda. Ele alcançou uma tempestade e deixa eu falar por aqui. Ele alcançou uma situação muito desagradável. Por quê? O avião, devido a essa pane, quando ele aterrissou, tinha uma tempestade muito intensa. Mas ele comunicou às pessoas ali do aeroporto, do local que ele estava, do aeroporto, que ele tinha que fazer essa conferência, tinha que dar essa palestra, e outros médicos estavam aguardando por ele. Aí arrumaram um carro para ele. Esse carro, gente, ele foi. Mas a tempestade tomava conta de todos os lugares. Então, ele pegou um lamaçal, o carro parou. Aí, perto do local onde o carro enguiçou, parou, propriamente dito, porque não chegou a enguiçar, mas o lamaçal não permitia só prosseguir seu caminho, tinha um casebre. Ele entrou, a pessoa do casebre serviu a ele, era uma mulher, nesse casebre tinha uma mulher, uma criança, e serviu a ele um chá, porque ele estava todo molhado, numa situação muito complicada. E ele com a preocupação dele, né, de médico, cientista, estudioso, ele estava focado em quê? Para onde ele ia. De repente, ele observou dentro do casebre um bercinho. Aí no bercinho tinha uma criancinha. E essa mãe, depois de servir esse chá para ele, ela estava abaixada do lado do berço, orando muito. Aí ele falou assim: o que a senhora está fazendo? Eu estou rezando pelo meu filho, que ele está muito mal. E qual é o problema do seu filho? Meu filho tem um câncer raro e onde ela estava era um local muito precário, que só um médico pode curar o meu filho. Ah, é? É sim. E eu estou orando. Aí a senhora acredita que orando vai melhorar a situação? Ela falou: acredito. A senhora acredita, né, nessa sua fé, nesse Deus que a senhora mencionou, que ela mencionou, falou em Deus, falou em Jesus para ele? Ela falou assim: é o que me faz continuar orando, o que me faz continuar persistindo na minha fé, que eu vou conseguir. Aí ele falou: qual é o seu nome? Qual é o nome, desculpe, do médico? Dr. Iago, oncologista. Nessa hora esse médico começou a chorar. Aí ela perguntou: por que o senhor está chorando? O homem então, né, se apresentava de uma forma tão diferente da dela. Aí ele continuou chorando
Aí ela falou, sim, doutor, é porque me falaram que esse médico, ele tem toda a possibilidade, todo o estudo, todo o recurso para salvar meu menino. Aí ele falou, esse médico sou eu. Ela falou, o quê? Esse médico sou eu. Aí ela pegou, caiu de joelhos. Aí ele falou assim, realmente, então eu já começo a crer que é a prece, que esse Deus, esse Jesus que a senhora menciona, é algo de muita força, de muita luz, de muita proteção. Como é que eu vim parar aqui? O porquê da tempestade? O porquê do lamaçal? Porquê da pane no avião? Então, isso é para nós refletirmos que tá tudo certo. Tá tudo certo. Por maiores dificuldades que a gente possa passar, que tem momentos nas nossas vidas que são turbulentos mesmo. Aí junto o financeiro com o emocional, com a doença do corpo, com a doença do espírito, com tudo. Você acha que você não vai passar por aqui. Vai, nós vamos passar. Porque a gente crê nesse Deus maior, que nos possibilitou essa nova oportunidade de virmos a esse mundo. Nós temos que acreditar nessa rede de apoio que nós temos, a Casa Espírita, os amigos espirituais, os amigos da terra, a prece, todos aqueles recursos que nós falamos anteriormente, que nós vamos passar por essa batalha. Então, acreditemos, a vida é linda, a vida é bela, e que a gente possa agradecer todos os dias da nossa existência essa oportunidade que Deus nos deu de reencarnarmos. Obrigada pela paciência de vocês, tá? Nessa tarde, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos faça crer em dias melhores, sim. Graças a Deus. Dando continuidade à leitura do nosso livro Vinha de Luz, a Fonte Viva, a lição é a 154. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo está em Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas não produzirá somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença a existências que nos rodeiam. Vivemos para os familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o outro ou para as utilidades
que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. E dando continuidade, vamos nos preparar para o momento do passe. Enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar os nossos pensamentos a nosso Mestre Jesus, aos bondosos amigos espirituais que aqui se encontram, para que possamos receber aquilo que tanto necessitamos para continuar a nossa caminhada. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Tudo que produzimos não se restringe somente a nós. Toda a luz que acendemos ilumina todos aqueles que estão próximos a nós. Nossos pensamentos influenciam tantos quantos se afinizam conosco. Nada é somente para nós mesmos. O eu não existe, pois somos seres sociais por natureza. Deus nos criou para vivermos em sociedade. E para progredirmos, é necessário estarmos em contato uns com os outros. E já podemos ler no Espiritismo que, sozinho, ele não pode evoluir, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato com seus semelhantes, pois o isolamento o embruteceria. É comum nos inspirarmos em determinadas pessoas para fazer o que entendemos ser útil para nós, independente de ser o melhor para a nossa evolução. E o contrário também acontece. Reunir-se com os afins é natural e reforça nossas inclinações para o bem ou para o mal. E assim Emmanuel nos chama a atenção para que não sejamos influenciadores para o mal. Lembrando sempre que ninguém vive para si e que nossa existência pertence às existências dos que nos rodeiam, devemos ter o máximo de cuidado com tudo aquilo que fazemos, que falamos e que pensamos. Que não sejamos aquele ser espiritualista que se rende às ilusões da vida imediatista. Que não sejamos aquele que se julga sozinho e por isso se sente isento de responsabilidade para com os outros. Lembrando a mensagem do Espírito Protetor sobre nossa conduta no mundo, enquanto ser social, nos conclamando a sermos boas árvores que, por sua natureza, só pode dar bons frutos. Purificai, pois, vossos corações, não consistais
consintais que nele demore qualquer sentimento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso, germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Que no mundo, onde mais do que nunca sofremos influência de todos os lados, que possamos ter a consciência de reter aquilo que nos engrandece, que nos fortalece e que nos faz caminhar rumo à evolução, e que Deus nos fortaleça no caminho do bem sempre. Graças a Deus. E assim, com todos os corações unidos, vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Que a graça do nosso Divino Mestre esteja em todas as mentes e corações na tarde de hoje. Acreditando que o Pai prevê todas as necessidades de cada um. Não tenhamos dúvidas, porque tudo acontece sob a supervisão do Pai, sob a direção do Pai. E todo auxílio que tem que chegar até nós, chega de alguma forma. Pensando que somos espíritos ainda imperfeitos, na caminhada evolutiva, procurando na convivência fazer o bem, fazer a caridade, estender a mão àquele que passa por sofrimentos, por aqueles que se encontram desanimados na vida. E percebendo a justiça e a misericórdia do Pai presente em todas as circunstâncias da vida. Então tenhamos fé, tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem de passar por aquilo que nos é necessário. Porque a dor não bate na porta alheia. Ela tem um endereço certo. Assim como o socorro chega àqueles que necessitam do socorro. Pensemos nisso e valorizemos a vida como uma oportunidade abençoada de nos melhorarmos interiormente, cumprindo com aquilo que nos comprometemos no plano espiritual, para que não venhamos a lamentar nem a chorar por termos perdido a oportunidade de melhoramento individual. E que a paz, a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada coração aqui presente na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Chegando ao final de mais uma tarde de reunião pública, de estudo,
Agradecemos pela oportunidade de termos chegado aqui, Senhor, por termos ouvido tanto aquilo que necessitamos, por termos recebido tudo aquilo que também precisamos para a nossa evolução. Te agradecemos por encontrarmos com a doutrina espírita esse consolo, esse alento, esse conforto. Te agradecemos e pedimos também pela casa do caminho. É um oásis nesse mundo onde tantas situações nos desequilibram, nos tiram do eixo. Pedimos, Senhor, que possamos estar firmes, dizendo sempre sim ao teu chamado para o trabalho, para o estudo, para o aprendizado e para a evolução. E evoluindo, individualmente estaremos todos juntos, contribuindo para o progresso do nosso país. Te pedimos que nos acompanhe ao retorno dos nossos lares e que levemos essa tranquilidade, essa paz que perdura por toda essa vida. Que seja em teu nome, Senhor, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, e encerramos as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.